E aí? Vamos prosseguir então? Ah, vocês já voltaram? Vocês acordaram? Eu garanto que alguns capotaram aí, né? Ah, pois é. Vocês estão bem, né? Olha lá, hein? Aqui, deixa eu te falar. Você está localizando tempo e espaço? Você está bem? Porque você está na minha aula, Fernando, eu te mandei fazer um teste aí de você aumentar o pH do sangue, fazer ele ficar básico, aí você hiperventilou, né? Aí seu sangue ficou basicão, você teve uma lipotímia, e se você continuou, você teve uma síncope. Mas eu também mandei você fazer o sangue ficar ácido. Você segurou a respiração, você não respirou. Aí você também teve uma síncope. Por quê? Mecanismos de equilíbrio. Qual que é a condição do seu corpo de fazer ter uma síncope, ter um desmaio? Por que, que o seu sistema nervoso central fez isso com você? Para ele tomar conta da função respiratória. Seu sistema nervoso central trabalha para equilibrar o ácido e base. Seu sistema nervoso central trabalha para manter isso equilibrado. Se ele está percebendo que o nível está aumentando muito, está ficando muito básico, ele vai segurar um pouquinho a respiração, ele vai diminuir, vai fazer ela ficar mais lenta. Agora, se ele está percebendo que o sangue está ficando mais ácido, ele está tendendo a ficar mais ácido, ele aumenta um pouquinho a ventilação para liberar mais gás carbônico. Agora, nós podemos fazer esse controle ventilatório com musculatura acessória. A gente não tem que tomar conta disso. É o sistema nervoso central que coordena a função da ventilação. Tanto é que você não precisa se preocupar se você está respirando ou não. Você sabe que você está porque você está vivo. Agora, quando o seu corpo gera esse processo da síncope, tá? Ele te derruba, primeiro que é por causa da mudança do metabolismo, da alteração do pH. O segundo fator é para que ele tome conta. É para que ele volte. Para que ele fale para dizer, ô filho, você não sabe de nada não, você está avacalhando tudo. Você está aí respirando rapidão, você está segurando a onda, você não estava respirando nada, então você está me atrapalhando, você está derrubando meu corpo, você está acabando comigo, você está me derrubando, acabando com o meu metabolismo. Aí o que, que o sistema nervoso central faz? Te desliga, apaga, faz lá off, joga pro off. Porque você apagou, aí ele, opa, agora é comigo. Pulmão, sou eu. Pulmão, me obedece, esquece esse doido que estava te controlando, agora é comigo. Eu te controlo. Então vamos lá. Ventila legal e vamos estabilizar de novo. E aí ele vai trabalhando estabilizar esse pH. Então, dando sequência ao equilíbrio ácido básico, nós vamos dar aqui a introdução do que é acidose e alcalose no organismo. Acidose é uma condição, como o próprio nome diz, acidose. O sangue vai apresentar um excesso de ácidos ou falta de base. O que vai fazer com que haja uma redução do pH sanguíneo. Então, quando o pH sanguíneo reduz, ele diminui, é porque está extremamente ácido, tem um excesso de ácidos ou falta de bases no organismo. Agora, alcalose é uma condição em que o sangue ele vai possuir, é uma condição em que o sangue vai apresentar um excesso de base, ou a falta de algum ácido, acarretando em um aumento do pH. Então, quando acontece acidose e alcalose, pode ser por excessos ou falta. Ah, é porque o sangue está ácido, tem muito gás carbônico, é excesso. Ou tem uma quantidade muito pequena de base, muito pequena de bicarbonato. Então, logicamente, que o nível de dióxido de carbono ele aumenta, fazendo o sangue ficar mais ácido. Agora pode ser o contrário. Tem muito pouco gás carbônico, então está sobrepujando ali o bicarbonato, por isso que está mais básico. Que aí vem a alcalose. Acidose e alcalose não são patologias. Acidose, as alterações do equilíbrio, não é patológico, isso não é doença, não. Ah, é porque eu estou com sangue ácido, eu estou doente. Não é. Isso não é patologia, isso não é doença. Mas são consequências. Aqui, ó. Consequência de quê? De alguma coisa. São condições de desenvolvimento, são presenças que ocorrem, são alterações que surgem por algum distúrbio, por algo que está tendo no organismo. É alguma manifestação clínica, é alguma alteração, só que uma alteração barra pesada. Não é uma alteraçãozinha, não é uma manifestaçãozinha clínica como algia,
febre. Ah, é porque eu estou com vômito, é náusea. Isso é uma manifestação clínica básica, simples. Porque quando tem manifestação clínica de alteração de pH, quando tem manifestação clínica de alteração de equilíbrio ácido básico, é porque a situação é crítica. Ou, como diria outras palavras, é que o bicho está pegando. A situação está o organismo está reclamando, o sistema nervoso central está pirando. A presença da acidose ou da alcalose provém de aí alguma alteração. Eles existem, eles se desenvolvem a partir de algum indício importante. Tá? Ele dá para o médico uma informação importante de que tem alguma coisa no metabolismo. Que alguma coisa no metabolismo está mudando. Tem algo acontecendo. A acidose e a alcalose, elas podem ser classificadas tanto como metabólicas ou como respiratórias, de acordo com a sua causa, de acordo com a sua origem. Então nós podemos ter alcalose e acidose do metabolismo, e nós podemos ter alcalose e acidose da respiração. Da respiração foi fácil, vocês fizeram o teste. Segurou, e aí você provocou acidose respiratória. Porque você tirou a liberação do gás carbônico. Você não liberou, você segurou a onda com ele. Então você provocou uma acidose respiratória. Mas você também provocou uma alcalose respiratória. Quando você hiperventilou. Aí você provocou uma alcalose pela sua respiração, excretando excesso, a maior quantidade possível de gás carbônico. Os desequilíbrios ácidos básicos, os desequilíbrios que ocorrem, são alterações importantes da pressão de dióxido de carbono, da quantidade aí, da pressão de gás carbônico, da quantidade de gás carbônico e de bicarbonato sérico, tá? De H2CO3, que é ácido carbônico, ou HCO3. Tá? Tira esse 2 aqui que eu coloquei, que não sei nem porquê. Que tipicamente vão produzir. Pera aí. Aguenta a mão. Quer ver? A gente tem que fazer mudança, faz o trem direito, né, Fernando? Fica fazendo gambiarra, faz os trens esquisitos, não olha os trem direito. Tá lá, ó. Pronto, melhorou um pouquinho. No nível sério de bicarbonato, que tipicamente vão produzir valores de pH arterial anormais. Ou seja, qualquer mudança aí entre bicarbonato e gás carbônico, se tiver alteração, produz modificação importante. Agora, como que essas alterações existem? Acidemia, quando o pH está abaixo de 35, fica mais ácido. Alcalemia, quando o pH está acima de 45, vai ficar básico. Acidose, em que há um acúmulo de ácidos. Acidose tem um excesso de ácidos ou uma perda muito grande de bases, de álcalis. E alcalose é quando há um acúmulo de bases, de substâncias alcalinas, ou uma perda muito grande de ácidos. A respiratória, você fez o quê? Eliminou uma grande quantidade de ácido. Você provocou uma alcalose. Você aumentou o pH do seu sangue. Você fez ele ficar básico. Acidose e alcalose, de origem metabólica, são causadas aí por um desequilíbrio, quando é de origem de metabolismo, na produção e na excreção de ácidos ou bases pelos rins. Então, quando a gente trabalha aí de metabolismo, tem esse desequilíbrio entre o que é produzido, seja ele excesso de ácido ou excesso de base, e, claro, a excreção dos ácidos aí, ou das bases pelo próprio sistema urinário. Quando é de origem respiratória, é causada por algum distúrbio pulmonar ou respiratório, na excreção, na liberação do dióxido de carbono. Acidose e alcalose metabólica. Se for acidose metabólica, tá, pode acontecer aí com acidose diabética, cetoacidose diabética, a cetose de jejum, sepse, quando tem insuficiência vascular, hipoglicemia, acidose lática, intoxicação, rabdomiólise, toxinas, insuficiência renal, são todas condições que levam a uma acidose, que provocam a acidose metabólica. Agora, o que vai provocar uma alcalose metabólica?
uma condição de alcalinidade sanguínea, o excesso do metabolismo de bicarbonato, uma dose alta de penicilina pode levar a esse quadro, uma realimentação depois de um jejum muito prolongado, claro, hiperaldosteronismo, hipertensão maligna, perda gástrica prolongada, vômito excessivo que libera muito ácido clorídrico, alguns de diurético, estenose de piloro, estenose de artéria renal, hipopotassemia e, claro, alguma acidose respiratória. São condições que existem e que podem desenvolver uma alcalose metabólica. Acidose metabólica, a acidose do metabolismo. As causas vão ser o acúmulo de cetonas, por isso que eu falei da cetoacidose diabética, e ácido lático, insuficiência renal, ingestão de drogas, toxinas, ou quando existem aí perdas renais de bicarbonato. Tá? Os sinais e sintomas incluem, de forma grave, náusea, vômito, letargia e até mesmo uma hiperpneia. A pessoa vai ficar até mais assim, porque está ficando mais ácido o sangue. E aí o que eu falei com vocês? O sangue está ficando muito ácido, o que o corpo faz? Tenta compensar. Gera uma hiperpneia, não sei nem se esse termo, gera uma hiperventilação. A pessoa começa a respirar muito mais rápido para compensar esse aumento da acidez metabólica, fazendo uma compensação respiratória. O diagnóstico é medido com gasometria arterial e os próprios eletrólitos séricos, a condição aí dos íons presentes na circulação sanguínea, e a causa é tratada e pode indicar aí o uso, se necessário, quando tem a acidose, pode fazer o quê? O uso de bicarbonato de sódio intravenoso, quando o pH estiver muito baixo. Quando estiver muito ácido, pode trabalhar com o uso do bicarbonato para voltar ao equilíbrio desse pH. As causas mais comuns de uma alcalose metabólica. Falei de acidose. Agora, e se for alcalose? E se o metabolismo está fazendo o sangue ficar básico? E se o metabolismo está provocando esse aumento do pH? Está diminuindo a acidez? E aí? Pode ser aí vômito prolongado, pode ser provocado por uma queda de volume, uso de algum diurético, redução do nível de potássio e, claro, pode ter aí até alteração da excreção de bicarbonato para manter a alcalose. Os sinais e sintomas vão ter aí de uma alcalose metabólica, cefaleia, letargia, tetania, que são espasmos musculares que podem acontecer. O diagnóstico clínico complementar é feito pela gasometria e dosagem de eletrólitos séricos. Vocês estão percebendo que se é para controlar nível de gases e nível de substâncias, de sais, o sangue é essencial porque ele é que sofre. E aí vem gasometria e eletrólitos, e aí vem os íons sanguíneos. A condição subjacente ela é tratada, e aí pode ser feita acetosalamida, pode ser ácido hidroclórico, que às vezes vai ser indicado. Então, existem formas de tratamento para as condições da alcalose metabólica. Então, existem as modificações na produção e na excreção de bases pelos rins, de ácidos, e aí essas alterações renais podem levar à modificação do pH, ao quadro de acidose metabólica e alcalose metabólica. Daqui a pouco a gente fala da respiratória. Até!